Livro de 2 Samuel, capítulo de número 1. Davi recebe a notícia da derrota e da morte de Saul. Quem era Saul, bispo? Saul foi um dos maiores reis de Israel. Sabia disso? O próprio Deus escolheu Saul. E a palavra de Deus diz que o povo queria um rei. Israel proclamou um rei. Para quem não sabe, Israel antigamente era dominado por juízes. Juízes dominavam Israel. Por exemplo, Sansão era um juiz, Josué era um juiz, Jefité era um juiz, Gideão era um juiz. Então vários homens do passado foram juízes na época, que eram líderes que tomavam conta do povo. Só que as outras nações tinham reis. Então o povo proclamou o profeta um rei, aonde Samuel consultou a Deus, e Deus então escolheu Saul. Saul era um jovem imponente, era um jovem, como é que eu posso explicar? Imponente no bom sentido, né? Ele era um camarada esforçado, era um guerreiro valente que lutava por Israel. Então o povo gostava muito de Saul, e ali escolheu Saul para se tornar rei de Israel. E Saul, enquanto ouvia Deus, Deus deu grandes conquistas a Israel através dele. Enquanto você ouvir a Deus, Deus vai te dar tudo. Deus vai te dar saúde, Deus vai te dar família feliz, Deus vai te dar prosperidade, Deus vai te dar qualidade de vida. Enquanto você ouvir a Deus, tudo vai dar certo para você. O problema é o tempo, gente. O tempo é um vilão ou um amigo na vida do crente. Depende da maneira que você enxerga o tempo. Eu tenho visto muitas pessoas se perder no caminho da fé por achar que o tempo faz dela melhor do que as outras. Eu não sou melhor do que você, nem você é melhor do que eu. Todos nós somos iguais perante a quem? O que muda é responsabilidade espiritual. Mas quando formos para o céu, todos nós estaremos lá com Ele. Diga glória a Deus. Então, o tempo tem matado muita gente. Tem matado muita gente. A pessoa acha que por ter tempo da igreja, tempo do evangelho, ela sabe mais do que alguém. Esse foi o problema de Saul. Enquanto Saul estava disposto a aprender, Deus estava usando ele. Deus era com ele. As guerras que Saul ia, Saul vencia. Mas quando Saul parou de ouvir a Deus, aí começou a ser a decadência dele. Assim é com o servo e com a serva de Deus. É a pessoa achar que sabe muito. É quando alguém repreende e ela não aceita. É quando alguém tenta exortar, conversar, a pessoa não aceita, porque ela acha que é melhor do que os outros. E esse é um problema muito grande na vida de muita gente. Muita gente tem se perdido. Muita gente tem se afastado de Deus. Não fisicamente, mas espiritualmente. Já não ora mais, já não lê mais a Bíblia, já não ouve mais o que Deus fala com ela. Às vezes Deus usa alguém para falar com a pessoa, e ela acha que é o homem que está falando. Ela não vê ali como o Espírito Santo guiando ela, ela não vê como o Espírito Santo exortando ela, querendo ver o bem dela, querendo cuidar dela. Ela olha que é o homem. E isso tem feito a pessoa cada vez mais se definhar. A pessoa tem se afastado de Deus. Entenda, não é Deus que se afasta da gente, somos nós que nos afastamos de quem? De Deus. E tem muita gente. Olha, o que você mais vê é gente que parece uma geladeira espiritualmente falando. Ela tenta achar culpados do problema dela, mas ela não enxerga, não é humilde para enxergar que o maior culpado de ela estar passando por luta é ela mesma.
Quem entende o bispo, levante a mão. Aí entra a humildade, aí entra a maturidade, aí entra a pessoa entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se alguém te exortou, se alguém te chamou a atenção, se alguém falou algo para você que de repente machucou, entristeceu você, não deixe isso para lá, entrega na mão de quem? Às vezes é Deus usando a pessoa para cuidar de você. Às vezes é Deus usando a pessoa para falar com você através daquela pessoa. Deus não vai descer lá do céu para falar com você. Não, Deus ele tem que usar alguém para falar com você. Às vezes você saiu de casa hoje e falou: Senhor, fala comigo. Quem saiu de casa e falou para Deus hoje falar com você? Levante a mão. Pois é. Então Deus está usando pessoas que vai falar com você o que você precisa ouvir. Enquanto Saul ouvia a Deus, Saul era uma pessoa ideal para estar à frente do reino. Mas ele parou de ouvir a Deus. E ali começou a grande decadência dele. Primeira decadência, Deus rejeitou ele. Deus rejeitou Saul. Você quer ver só uma coisa? Deixa marcado aqui. E vamos lá com o bispo em 1 Samuel, no capítulo, se não me engano, acho que é 15. Volta lá com o bispo lá. 1 Samuel capítulo 15, onde Deus rejeitou Saul devido à sua desobediência. Cadê? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Diz assim, ó. Versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porque deixou de me seguir e não executou a minha palavra. Então Samuel se contristou a noite toda e clamou ao Senhor. Ou seja, Deus rejeitou quem? Deus rejeitou Saul por causa da sua desobediência. Aí diz assim, ó: então Samuel se contristou toda a noite e clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar-se com Saul pela manhã. Está no versículo 12, capítulo 15, versículo 12, 1 Samuel. E anunciou-se aquele, já chegou Saul ao Carmelo. E eis que se levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gigal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelha é este que ouço nos meus ouvidos? E que mugido de boi é esse que ouço? Respondeu Saul: de Ameleque. Os trouxemos porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. E o resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, vou te declarar o que o Senhor me disse essa noite. E respondeu-lhe Saul: diga. Aí ele disse aqui, ó: então respondeu Saul: diga. Versículo 20. Então disse só Samuel:
Versículo 17. Prosseguiu Samuel: porventura, tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? Das tribos de Israel? E não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Então enviou o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente Ameleque e estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até o que, gente? Até exterminá-lo. Pois não atentaste à voz do Senhor, mas lançaste despojos e fizeste o que era mal aos olhos de quem? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dê ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, o rei de Ameleque, e os amalequitas, e o destruí totalmente. Mas o povo tomou o despojo das ovelhas e os bois, e o melhor do designado a destruição, para oferecer a quem? Ao Senhor, teu Deus, em Gigal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, em que obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o quê? E o atender é melhor do que gordura de carneiro. Olha aí, tá vendo? Deus falou para Saul: Saul, não tem justificativa com o que você fez, rapaz. Você desobedeceu. Eu dei uma ordem, você fez totalmente errado. Deus tem tanto prazer em sacrifício, quanto que obedecer é melhor do que o quê? Aí ele fala aqui: porque a rebelião, versículo 23, é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação como idolatria ao culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também o rejeitou a ti, para que não seja mais o quê? Mais rei. Viu aí? Deus rejeitou Saul devido à sua desobediência. Todas as pessoas que desobedecem são rejeitadas por Deus. A pior coisa que tem é quando Deus rejeita uma pessoa. Gente, é uma coisa horrível. Quando você está passando por luta, você recorre a quem? Fala, igreja. A Deus. Agora você imagine se Deus rejeitar você. Já era, acabou. Deus rejeitou Saul, não queria mais Saul no poder. Saul até continuou, porém até um certo ponto, até ele ser executado. E o próprio camarada que ele poupou, o rei dos amalequitas, depois fugiu, e foi ele que armou para lançar a flecha e matá-lo. Quem entende? Levante a mão. Ele estava ferido, depois foi os outros amalequitas e acabou de matar ele. Tudo fruto da desobediência. Ele poderia ter evitado isso, mas a desobediência fez ele perder tudo. Toda pessoa que desobedece perde tudo. Perde tudo. Quem entende o bispo? Levante a mão. Ele ali se rebelou contra Deus. Quando você não obedece a Deus ou não faz o que Deus quer, é como se a pessoa estivesse se rebelando contra Ele.
E ali Deus já não contou mais com Saul. É tão triste quando Deus não conta mais com a pessoa. É muito triste. É muito triste. Aí vamos voltar lá para 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 1. Então, observa que Davi, ele reinou sobre Israel. Versículo 1: depois da morte de Saul, voltou Davi da derrota dos amalequitas, estando já 2 dias em Ziglag. Sucedeu que ao 3º dia apareceu do arraial de Saul um homem com as vestes rotas e terra sobre a cabeça. Em chegando a ele, Davi inclinou-se e lançou em terra. Perguntou-lhe Davi: de onde vens? E ele respondeu: fugi do arraial de Israel. Disse-lhe Davi: como foi lá isso? E contá-lo. E ele lhe respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatas seu filho. Disse Davi ao moço que lhe dava as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas seu filho são mortos? Então disse o moço, portando da notícia: cheguei por acaso à montanha de Giboa, e eis que Saul estava apoiado sobre sua lança, e os carros da cavalaria apertavam com ele. Olhando ele para trás, viu-me e chamou. E eu disse: eis-me aqui. E ele perguntou: quem és tu? E eu respondi: sou uma amalequita. Então me disse: arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de caído. Mas o tino se achava ainda o quê? Todo em mim. E arremessei-me, pois, sobre ele, e o matei, porque bem sabia que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça, e o que? E o bracelete, e trouxe aqui meu Senhor. Quer dizer, ele pegou a lança e acabou de matar Saul. Pegou a coroa de Saul, pegou o bracelete de Saul e levou para Davi, achando que Davi ia achar legal aquilo. Não, que nada, rapaz. Davi foi revoltado com eles. Olha o que aconteceu. Versículo 11: Davi manda matar os amalequitas. Então apanhou Davi a sua própria veste e a rasgou. E assim fizeram todos os homens que estavam com ele. E prantearam, e choraram, e o que? E jejuaram até a tarde por Saul, e por Jonatas seu filho, e o povo do Senhor. E pela casa de Israel
porque tinha caído a espada. Então perguntou-lhe Davi, o moço, portador das notícias: de onde és tu? E ele respondeu: sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. E Davi lhe disse: como não temeste e estendeste a mão para matar o ungido do Senhor? Então chamou Davi um dos moços e lhe disse: vem e lança-te sobre este homem. E ele o feriu, de sorte que ele o quê? Que ele morreu. Disse-lhe Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: matei o ungido do Senhor. Você vê, olha o mal que Saul fez por Davi, tentou matar Davi, botou soldados para trás de Davi, mas olha como o coração de Davi era bom. Em momento nenhum Davi planejou vingança contra o rei Saul. Pelo contrário, quando Saul morreu, ele ficou triste, rasgou as vestes. Você sabe que rasgar as vestes representa sinal de humilhação, de tristeza. Ele ficou triste com a morte de Saul. Quem entende o bispo, levante a mão. Imediatamente ele mandou os seus soldados matar aqueles amalequitas. Quem entende o bispo, levante a mão. Saul tinha tudo para ter um futuro brilhante, um nome para a história até nos dias de hoje, mas a ganância, a desobediência fez ele perder tudo. Todos que desobedecem têm o mesmo fim que Saul teve. Quem entende o bispo, levante a mão. Não vale a pena, gente, ainda que você se entristeça, ainda que você, se sinta para baixo, mas nunca seja uma pessoa desobediente. Quem entende o bispo? Nunca se rebele contra ninguém, contra nenhuma autoridade. Eu não fiz nada, bispo, só ouvi a pessoa falar, mas só de você ouvir falar e ficar perto, você também está se rebeliando junto com ela. E o Samuel falou, o profeta, que a rebelião é pior do que o pecado de feitiçaria. Sabe o que eles faziam nos feiticeiros antigamente? Eles colocavam no madeiro e tacavam fogo vivo. Era um crime muito grave, que era feito com pena de morte. Os reis, quando descobriam que alguém era feiticeiro, mandavam matar. Então, quando a pessoa se rebela, é como se ela fosse um feiticeiro diante de Deus. É um pecado imperdoável. Então, quando você vê pessoas rebeldes, sai de perto, para você não se contaminar também. Quem entende o bispo, levante a mão. Então, guarda isso no seu coração. Não compactue com aquilo que você vê que vai manchar a sua imagem diante de Deus, que vai arranhar a sua imagem diante de Deus. A pior coisa que tem é quando a pessoa tem a imagem arranhada. É muito ruim, gente. A pessoa já fica olhando para ela de rabo de olho, meio desconfiada, porque a imagem dela está arranhada. Eu não falo nada, eu só fico, esse é irmão de quem? Você não vai ver o bispo falar nada, eu só fico observando. Eu sou um grande observador. Falo nada, mas só fico, assim é Deus. Deus está te observando. O que você tem feito para Ele? Será que coisas boas ou coisas ruins? Não sei. Um rei brilhante, um grande estrategista de guerra, porém a desobediência fez ele perder tudo, até mesmo a própria vida dele. Quem entendeu? Nem o descendente reinou no lugar dele, que era Jonatas, que era um bom moço, mas devido à desobediência do pai, foi junto com o pai. Quem entende o bispo? Quem entendeu a palavra? Quem gostou da palavra?
Então, para resumir, o que vai fazer você vencer é você obedecer. O que vai fazer você perder tudo é você desobedecer. Então, qual melhor, obedecer ou desobedecer? Obedecer. Quem entendeu a palavra? Glorifica o nome de Jesus.